viagens, de restaurantes caros, de roupas de marca, e em cada post eu via os comentários da minha mãe, do meu pai, dos tios, todos elogiando, todos babando. E minha filha? Ninguém comentava nas poucas fotos que eu postava dela. Ninguém perguntava como ela estava. Era como se ela simplesmente não existisse pra eles. Mas eu não me importava mais. Porque eu tinha um plano. No final de janeiro, meus trabalhos de design tinham crescido o suficiente para eu largar um dos meus empregos. Estava conseguindo pagar as contas. Até sobrava um pouco. Consegui comprar algumas roupas novas para minha filha. Levei ela para comer fora algumas vezes. Nada extravagante, mas eram momentos nossos. E ela estava feliz. Mais feliz do que eu tinha visto em muito tempo. Foi aí que minha irmã postou algo que me deu a ideia final. Ela postou uma foto de uma festa que meus pais tinham feito para os meus sobrinhos. Uma festa à fantasia, com direito a castelo inflável, algodão doce, pipoca. A legenda dizia algo como: avós incríveis que fazem de tudo pelos netos. E tinha um monte de emojis de coração. Avós incríveis que fazem de tudo pelos netos. Menos por um deles. Naquela noite terminei de organizar tudo. Tinha todas as provas que precisava. Fotos, prints, datas, valores. Tudo documentado. E decidi que no dia seguinte eu ia fazer algo que sabia que ia causar um estrago enorme. Mas não me importava mais. Eles tinham ignorado minha filha por anos. Tinham me humilhado por anos. E agora era a hora de mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Na manhã seguinte, acordei cedo. Minha filha ainda estava dormindo. Sentei no computador e criei uma publicação. Uma publicação longa, detalhada, com todos os documentos, todas as provas. Contei sobre o Natal, sobre o fundo familiar, sobre todas as exclusões, sobre todas as vezes que minha filha foi deixada de lado enquanto meus pais bancavam luxos para os outros netos. Coloquei fotos lado a lado. De um lado, meus sobrinhos com presentes caros, em festas elaboradas, em viagens. Do outro, minha filha sozinha, sem presente, sem festa, sem nada. Não usei nomes completos, mas qualquer pessoa da família ia reconhecer. E não postei só no meu perfil pessoal. Postei em grupos de família que eu fazia parte. Postei em páginas públicas sobre relações familiares. Queria que todos vissem. Queria que ninguém pudesse fingir que não sabia. Apertei o botão de publicar às 8 da manhã. Em 10 minutos, meu telefone começou a tocar. Minha mãe. Desliguei. Tocou de novo. Meu pai. Desliguei. Mensagens começaram a entrar. Da minha irmã. Dos meus tios. Dos meus primos. Todos em pânico. Todos me pedindo pra apagar. Todos dizendo que eu estava exagerando. Que estava destruindo a família. Que estava sendo vingativa. Vingativa. Talvez eu estivesse sendo. Mas sabe o que mais? Eu não me importava. Porque vingança é quando você faz algo injusto. E eu só estava mostrando a verdade. Uma verdade que eles sempre tentaram esconder. Minha mãe apareceu na minha porta 1 hora depois. Estava chorando. Disse que eu estava sendo cruel. Que estava envergonhando a família. Que eu não tinha o direito de expor eles daquele jeito. Perguntei se ela achava que tinha o direito de tratar minha filha como lixo por anos. Ela não respondeu. Só ficou ali, parada, chorando. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo que eu era uma decepção. Que ele nunca imaginou que eu fosse capaz de fazer algo tão baixo. Respondi dizendo que a decepção era mútua. Que eu nunca imaginei que meus pais fossem capazes de tratar uma neta de forma tão diferente da outra. Ele não respondeu mais. Minha irmã me bloqueou em tudo. Redes sociais, telefone, tudo. Mas antes de me bloquear, me mandou uma mensagem cheia de ódio. Disse que eu estava com inveja dela. Que eu sempre fui uma fracassada. Que eu estava tentando destruir a felicidade dos filhos dela porque não conseguia dar o mesmo para minha filha. Nem respondi. Porque sabia que nada do que eu dissesse ia fazer diferença. As reações da família estendida foram variadas. Alguns me apoiaram. Tios e primos que também já tinham percebido o favoritismo, mas nunca tinham falado nada. Eles me mandaram mensagens dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que alguém precisava falar sobre isso. Outros me atacaram. Disseram que eu estava sendo dramática, que essas coisas acontecem em todas as famílias, que eu deveria ter resolvido isso em particular. Mas sabe o que foi mais interessante? As mensagens que recebi de pessoas de fora da família. Pessoas que leram minha história e se identificaram. Pessoas que passaram por situações parecidas. Pessoas que também foram o neto esquecido, o filho preterido. Recebi dezenas de mensagens de apoio, de pessoas dizendo que eu tinha sido corajosa, que eu tinha dado voz para algo que muita gente sente, mas não tem coragem de falar. Minha mãe tentou fazer controle de danos. Postou uma mensagem dizendo que estava tudo sendo tirado de contexto, que ela amava todos os netos igualmente, que aquilo era uma situação isolada. Mas os comentários na publicação dela foram brutais. As pessoas não acreditaram, porque as provas estavam todas lá. As fotos não mentiam. Os números não mentiam. Meu pai ficou em silêncio. Não postou nada, não comentou nada. Mas soube por outros familiares que ele estava furioso, que dizia que eu tinha quebrado a confiança da família, que tinha traído eles. Traído. Como se trair fosse contar a verdade. Minha irmã também tentou se defender. Postou algo sobre como ela e o marido trabalhavam duro, como mereciam o apoio dos pais. Como não era culpa dela se eu não tinha conseguido construir a mesma vida. Mas os comentários também foram duros. As pessoas apontaram que não era sobre merecer ou não apoio. Era sobre tratar todas as crianças com o mesmo respeito. Sobre não deixar uma neta de fora enquanto os outros eram mimados. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou completamente. Parei de ir em eventos familiares. Parei de atender ligações dos meus pais. Parei de fingir que estava tudo bem. E sabe o que aconteceu? Eu me senti livre. Pela primeira vez em anos, senti que não estava carregando um peso nas costas. Minha filha percebeu a mudança. Ela não sabia de tudo o que tinha acontecido, claro. Eu a protegi dos detalhes. Mas ela percebeu que não estávamos mais indo na casa dos avós. Ela perguntou se era por causa dela. Eu disse que não. Que era porque às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que não nos fazem bem. Mesmo que essas pessoas sejam família. E focamos em nós duas.
Comecei a levá-la em lugares legais nos finais de semana. Parques, museus, sorveterias. Não eram coisas caras, mas eram momentos nossos. Ela começou a sorrir mais, a falar mais, a parecer mais leve. Meu trabalho de design continuou crescendo. Em 3 meses, já estava ganhando mais do que ganhava nos 2 empregos juntos. Consegui alugar um apartamento melhor, num bairro mais seguro. Consegui matricular minha filha numa escola particular. Não tão cara quanto a dos meus sobrinhos, mas ainda assim melhor que a pública onde ela estudava. E fiz tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. E foi a melhor sensação do mundo. Enquanto isso, a situação da minha família só piorou. Meus pais tentaram chamar uma reunião familiar para resolver as coisas. Eu não fui. Disseram que eu estava sendo infantil, que precisava perdoar, que família é para sempre. Mas eu sabia que perdoar significaria voltar para a mesma dinâmica de sempre. E eu não ia fazer isso. Não ia voltar a expor minha filha àquilo. Descobri por outras fontes que a reunião foi um desastre. Vários familiares confrontaram meus pais sobre o favoritismo. Perguntaram por que eles nunca tinham incluído minha filha. Meus pais tentaram se explicar, mas não conseguiram, porque não tinha explicação. Não tinha desculpa. Eles simplesmente não gostavam da situação em que eu estava quando tive minha filha, e decidiram punir ela por isso. Minha irmã também começou a sofrer consequências. Algumas pessoas da família pararam de falar com ela. Amigas dela, que viram as publicações, começaram a questioná-la. Ela tentou manter as aparências. Continuou postando fotos felizes nas redes sociais, mas quem conhecia bem percebia que algo tinha mudado. Ela tinha perdido o apoio incondicional que sempre teve. Teve até um momento em que minha mãe apareceu na escola da minha filha. Ela queria ver a neta, conversar com ela. A escola me ligou pedindo autorização. Eu disse que não, que ela não tinha permissão para ter contato com minha filha. Minha mãe ficou do lado de fora da escola chorando. Algumas mães que estavam lá e que tinham visto minha história nas redes sociais ficaram do meu lado. Uma delas até foi falar com minha mãe, dizendo que ela deveria respeitar minha decisão. Foi duro, muito duro. Porque por mais que eles tenham me machucado, ainda eram meus pais, ainda era minha irmã. E cortar laços com família nunca é fácil. Mas toda vez que eu pensava em voltar atrás, eu lembrava do rosto da minha filha naquele Natal. Do jeito que ela olhou pra mim, confusa, tentando entender por que ela não tinha ganhado nada enquanto os primos abriam presentes caros. E aí, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Meses se passaram. Minha vida continuou melhorando. Fiz novas amizades. Conheci outras mães solo que estavam passando por situações parecidas. A gente se apoiava. Dividíamos experiências. E percebi que família não é só sobre sangue. É sobre quem está do seu lado. Quem te apoia. Quem te respeita. Minha filha começou a fazer terapia. Achei importante. Porque mesmo que ela não falasse muito sobre, eu sabia que a exclusão tinha afetado ela. A terapeuta disse que ela estava indo bem, que era uma criança resiliente. Mas também disse que era importante ela entender que nada daquilo tinha sido culpa dela. Que às vezes adultos fazem escolhas ruins, e que não cabe às crianças consertar essas escolhas. Teve um dia, uns 6 meses depois de tudo, que minha filha me perguntou se um dia a gente ia voltar a ver os avós. Eu disse que não sabia. Que dependia deles. Que se eles realmente mudassem, se realmente reconhecessem o erro e pedissem desculpas, talvez. Mas que eu não ia forçar ela a ter contato com pessoas que a fizeram se sentir mal. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse que estava tudo bem, que ela preferia ficar só nós duas mesmo. Nesse meio tempo, recebi algumas tentativas de aproximação. Minha mãe me mandou uma carta longa, cheia de desculpas, dizendo que tinha errado, que tinha percebido tarde demais o quanto tinha machucado minha filha, que queria uma chance de consertar. Mas no final da carta, ela culpou minha reação. Disse que eu tinha exagerado ao expor tudo publicamente, que tinha destruído a reputação da família, que podíamos ter resolvido tudo em casa. Essa carta me mostrou que ela ainda não tinha entendido. Porque o problema nunca foi a forma como eu reagi. O problema foi o que eles fizeram. Anos de exclusão, de favoritismo, de negligência emocional. E ela ainda estava mais preocupada com a reputação da família do que com os sentimentos da neta. Não respondi a carta. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Ele apareceu no meu trabalho. Disse que precisávamos conversar. Topei conversar, mas deixei claro que aquilo não significava que eu estava perdoando ou esquecendo. Sentamos num café próximo. Ele começou dizendo que sentia muito, que tinha errado. Mas então começou a se justificar. Disse que minha irmã precisava mais de ajuda porque tinha 2 filhos, que achava que eu estava bem sozinha, que não tinha percebido que estava sendo injusto. Perguntei se ele achava que não perceber injustiça era desculpa para cometer injustiça. Ele ficou sem resposta. Então falei que minha filha também era neta dele, que ela merecia o mesmo amor, a mesma atenção, os mesmos presentes. Que não era sobre quantidade de filhos ou sobre quem precisava mais. Era sobre tratar todas as crianças com dignidade. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava sendo muito dura. Que família perdoa? Respondi que perdão não é obrigatório. Que perdão é algo que se conquista. E que até agora, tudo o que eu tinha visto eram desculpas e justificativas. Nenhum reconhecimento real do erro. Nenhuma mudança de comportamento. Saí daquele café sabendo que provavelmente nunca ia ter o fechamento que queria. Que meus pais nunca iam realmente admitir que estavam errados. Que eles iam continuar acreditando que foram vítimas da minha reação. E não os causadores de anos de dor. Minha irmã também fez algumas tentativas, mas foram ainda mais fracassadas que as dos meus pais. Ela me mandou uma mensagem meses depois, dizendo que eu tinha exagerado, que estava sendo radical demais, que os filhos dela estavam perguntando pela prima, e que eu estava privando as crianças de conviverem. Respondi dizendo que ela teve anos para se importar com minha filha, que teve 1000 chances de incluí-la, de tratá-la como família, e que agora, quando as consequências apareceram, ela queria jogar a culpa em mim. Ela respondeu dizendo que eu estava usando minha filha como arma, que eu estava manipulando a situação para me fazer de vítima. Bloqueei ela depois dessa mensagem, porque percebi que nunca ia ter uma conversa honesta com ela. Ela estava tão acostumada a ser a favorita, a ter tudo, que simplesmente não conseguia enxergar o outro lado.
Teve até um episódio que me deixou pasma. Descobri que minha mãe tinha criado um perfil falso nas redes sociais pra ficar acompanhando o que eu postava da minha filha. Quando descobri, bloqueei o perfil. Ela criou outro. Bloqueei de